Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. São José de Anchieta. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está sendo dado aqui um curso não universitário, mas baseado no texto base está aqui, que é o livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira sobre Revolução e Contra-Revolução. Hoje é a 25ª reunião. São 25 domingos, né? Bem, esse livro é de fato a síntese mais completa que tem sobre o fenômeno revolução e contra-revolução, quer nas Américas, quer na Europa. Essa síntese assim, desse jeito, ninguém fez. Vários escritores trataram da revolução no século XIX, pontífices romanos, mas esse tratado metódico da revolução e da contra-revolução, só o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez. E muito interessante que o andamento da chamada Quarta Revolução, que é a revolução do homem, dos costumes, do pensamento, essa daí tem colocado muito em foco o livro. Desde o tempo que o livro foi lançado, 5 anos para cá, talvez 10, onde o livro tomou mais cogência, mais procura nos sites. Está em download gratuito no site pliniocorreadeoliveira.info. Bem, nós já estamos lá no capítulo 7, Essência da Revolução. O Plínio fala, descrita aqui rapidamente a crise do Ocidente cristão. É o ponto que ele insiste muito e que nos diferencia das direitas, sejam direitas políticas, sejam direitas religiosas. A crise é do homem. A crise do homem gerou a crise na sociedade, gerou a crise na igreja. Se nós tivéssemos um homem medieval, não haveria crise. A crise é do homem. Para consertar a sociedade, é preciso consertar o homem. Claro, é um efeito. A crise é um efeito. É o que o professor Plínio Corrêa de Oliveira acentua muito. Por isso que ele dá uma conotação profundamente religiosa ao livro. É preciso de uma conversão. Como é que você vai mudar o homem sem uma conversão? Como é que você vai estimular o homem a seguir os valores morais? Simplesmente uma solução de Rotary Club, queira bem a todo mundo, né? Faça o bem, não vai regenerar a sociedade. Bem, eu procurei lá na Wikipedia o conceito de essência. Aí, lá na Wikipedia. Olha, usado na filosofia e na teologia para designar a propriedade ou conjunto de propriedades que fazem da entidade ou da substância o que ela tem de fundamental. É o que o Plínio vai tratar agora, é da essência da revolução, onde a revolução, o que a revolução tem de mais fundamental. Aquele grande padre William Frederick Faber, ele que é o tradutor do tratado, né, para o inglês, e tem várias versões do Brasil, que é ele que fez a introdução, é do século XIX. O movimento de Oxford. Ele tem vários livros, que é um teólogo de mão cheia, né? Mão cheia. Ele é convertido, como eu falei, daquele movimento de Oxford, e ele tem um tratado sobre a Eucaristia. Nessa tratado da Eucaristia, ele vai analisar a transubstanciação sobre vários aspectos que normalmente a gente não cogita. Então ele diz, um dos milagres da transubstanciação é que muda a essência e permanece os acidentes. Isso é um milagre, isso não existe. Muda a essência
de pão passa para vinho, para o corpo de Nosso Senhor, o vinho passa de vinho para sangue, a essência mudou. O acidente não mudou. Então, o Dr. Plínio não vai tratar aqui dos acidentes da Revolução, vai tratar da essência. Para tratar da essência, ele entra no assunto da legitimidade e da ilegitimidade. Isso é muito conceito, muito importante. Os monarquistas, todos. Eu também sou monarquista. Então, o que é que nós afirmamos? O regime da República é ilegítimo. Ele nasceu de um golpe de Estado. Onde é que você vai procurar legitimidade na República Brasileira? Então, é o conceito aqui de legitimidade. O Dr. Plínio vai ampliar o conceito não só para a República Brasileira, mas para a Revolução no seu total. Ela procura a ilegitimidade. O que é essa ilegitimidade? É pegar toda a ordem posta por Deus no universo, nas relações humanas e inverter isso daí. É mais longe, por isso. Nós não lutamos apenas por uma questão dinástica. Então vamos lutar para que a Casa de França volte ao poder. Brasil, Dom Bertrand, grande, né? Grande conhecido dos senhores todos. Volte ao poder. Esse é um aspecto da legitimidade. Um aspecto. Mas tem uma legitimidade mais alta, mais profunda, que precisa ser restaurada. E essa mais alta e mais profunda é o que a Revolução está destruindo. Olha, você vê, quando diz pergunta o que quiser, a gente responde o que souber. Tá bem? Dentro, claro que é dentro do tema. Né? Aqui ele pega, por exemplo, a Revolução de 30 no Brasil. A esquerda não fala que Getúlio foi um ditador. Tem perigo. Você vê, todos nós passamos por escola. Ditador é o pessoal de 64, Floriano Peixoto, ditador. Getúlio foi um ditador, não é? Bem, então ele disse assim, houve uma revolução que derrubou Getúlio em 45. Essa revolução é revolucionária? Não é. Ela é legítima. É o Brasil se levantando contra a ilegitimidade do Getúlio. O Getúlio é um homem totalmente ilegítimo. Napoleão Bonaparte na França, um homem totalmente ilegítimo. Então, é esse conceito que o Dr. Plínio quer. Bem, aqui já é o livro Revolução e Contra-Revolução. Esta revolução que ele está tratando no livro, ele diz, essa é a revolução por excelência. E tem sua matriz aonde? Na revolta de Lúcifer, lá em cima. No não serve. Então, palavras textuais do livro Revolução e Contra-Revolução. Esse processo crítico de que nos vimos ocupando, nós estamos no capítulo 7, né? Já dissemos uma revolução. Por quê? Damos a este vocábulo o sentido de um movimento que visa destruir um poder, uma ordem legítima e pôr em seu lugar um estado de coisas. Intencionalmente não quer dizer ordem de coisas. É um estado. Ordem só o bem pode dar. O mal pode dar uma anti-ordem. Então, por isso que ele diz, nós não queremos falar de... O que é ordem, Sr. Marcos? Santo Agostinho, né? Santo Tomás. É a disposição das coisas segundo o seu fim. O senhor transtornou isso aí, o senhor transtornou a ordem. Aí, ponto pequeno. A finalidade do homem sobre a terra é conhecer, amar, servir a Deus e ganhar depois a bem-aventurança eterna. O senhor transtornou isso aí, o senhor fez uma desordem. Qual é a finalidade da sociedade, da administração pública? É o bem comum. Se ele transtornou isso aí, ele está fazendo uma desordem. É a disposição de todas as coisas segundo o seu fim. O conceito de ordem está diretamente ligado à ordem católica, né? É aí que está a coisa. Por exemplo, um revolucionário pode dizer que ele está preocupado com o bem comum, mas ele está preocupado com o bem comum com uma filosofia marxista, que ela já tem na sua essência a desordem prevista. Então, só se fala de ordem num estado de coisas, numa ordem de coisas que remete à arquetipia do universo segundo os ditames do Criador.
Senão não existe ordem, Por isso, desordem. Valtinho, vamos, por exemplo, eu pego a nossa bandeira aí, ordem e progresso, né? Essa ordem que o Dr. Plínio está falando aqui não é a ordem positivista da bandeira da República. Não é isso. Por isso que ele fala, é uma ordem muito alta. É a disposição de culto segundo o quê? Segundo os desígnios de Deus. O homem tem uma finalidade, a sociedade tem uma finalidade, o poder constituído tem uma finalidade. Se ele atenta contra essa finalidade, ele está violando a ordem. Bem, aqui também é outra coisa que... esse conceito de revolução. Por exemplo, a deposição de Dom Pedro. Não teve sangue. Depois teve, lá na frente. Mas de si não teve. E foi profundamente revolucionário. Então ele disse, não é porque derramou sangue que é uma revolução. É porque atentou contra essa ordem. Então, dois conceitos. Pode derramar sangue, pode não derramar sangue. E muitas vezes derramar sangue também, muitas vezes não. Pelo menos algumas vezes é repor a ordem, né? Os Chouans, quando se levantaram contra a Revolução Francesa, levantaram em armas. Em favor do quê? Em favor da ordem, da legitimidade. Cristeiros no México, quando se levantaram contra aquela República Socialista Comunista do Carlos, né? Obregón e tudo. É isso. Para repor a ordem, os direitos da igreja. Se eu permitir, é que a revolução que o Dr. Plínio trata, que é um processo sistemático que vem desde o século XV destruindo uma ordem que existia, que era a ordem medieval, uma sociedade constituída de clero, nobreza e povo, onde as relações eram harmônicas e hierarquizadas. Esse tipo de ordem tinha como finalidade útil conduzir o homem para Deus. Ora, todo o processo revolucionário que veio, aí no caso das duas guerras, visaram destruir alguma coisa que foi constituída por essa sociedade católica, pela civilização cristã. Por isso que a gente fala que a desordem é essa destruição que eles procuram. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, ele precisava ser destruído, então inventaram uma guerra. A Primeira Guerra Mundial acabou, porque aquele ali era o império que exercia uma ação contra-revolucionária na sociedade. Então ele precisava de acabar. A Segunda Guerra Mundial precisava de acabar com, vamos dizer, a cultura, o estilo francês, e entrar o americanismo, Hollywood. Então, assim, os Estados Unidos era o salvador. E aí entrou com a American Way of Life. Então, essas coisas, a gente não aprende no banco de escola. É só com essa visão do Dr. Plínio, que são passos cruentos ou incruentos, como no caso das legislações, que vão levando a sociedade para um diâmetro totalmente oposto ao que ela já foi. A Idade Média, dentro das condições do seu tempo, das possibilidades que ela tinha, conseguiu, naqueles países que foram construídos pela batalha de Carlos Magno, construir a civilização cristã. Então, aquele ali, a base, inclusive, do Dr. Plínio de Serra é a encíclica Imortalidade de Leão XIII. Tempo houve, um tempo que as leis, as instituições, né, enfim, que a sociedade deu frutos que superou todas as expectativas, do ponto de vista de Deus. Então, assim, quando a gente vê isso, muda completamente o enfoque da gente, porque você pode estudar muito as duas guerras mundiais do ponto de vista meramente um país como o outro, uma questão política. Né? Quem matou quem, por quê, invadiu, Hitler fez tal coisa, mas atrás disso tem um movimento muito mais organizado para promover um estado de coisas desordenado. Não sei se... Não, essa parte do Papa Leão XIII vem mais para frente, mas é exatamente isso aí. Se eu chamar de Idade Média, já é uma expressão revolucionária. É um nome já que já é dado pelos historiadores modernos. Não se considerava chamar Idade Média. Chamava até pouco tempo, até o século XVIII, século XIX, não chamava Idade Média. Perdão, chama de Idade das Trevas, né? Não, você vê a incoerência. As pessoas vão para a Europa ver as catedrais, os castelos, se encantam com aquilo e burramente falam assim, a Idade Média era das trevas. Mas quem fez aquilo ali realmente era tão... estava nas trevas tanto assim? Tenebroso assim, que não sabia o que estava fazendo. Quer dizer, é de uma incoerência, mas as pessoas não pensam, não raciocinam, né? Então, não... Eu vi uma frase que era mais ou menos assim, que o homem moderno está num grande dilema, que ao mesmo tempo que ele está apaixonado pelas riquezas do mundo antigo, as catedrais,
as construções, ele ao mesmo tempo nega completamente todos os valores e os motivos pelo qual essas construções foram construídas. Exatamente. É isso. Digamos assim, as nossas tribos de índios, né? Nossas nacionais, não é? O ouro estava ali, etc. Todas as outras riquezas estavam ali. Eles foram capazes de fazer o quê com esse ouro? Você pega o nosso mundo colonial aqui, o que foi capaz de fazer com o ouro? O que o Aleijadinho foi capaz de fazer com a pedra sabão? Então, aí que está a coisa, é por causa do influxo da igreja. Não é só... É aquela questão do fim, né? O fim era um fim transcendente. É isso. O fim transcendia não só a questão transcendente de Deus, né? Mas transcendia a própria existência da pessoa que fazia aquela obra. Ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado naquilo que transcendeu o próprio tempo da existência dele ali. É isso mesmo. Aquela ideia do legado também. É isso mesmo. O homem... Esse fim transcendente... Essa rotação que a Renascença fez, né? Deixando o homem pensar no seu fim último, para poder que se destina a Deus, para pensar nele, homem, e aqui fazer um paraíso, é uma rotação de 180 graus, o que inverteu completamente. O que a Revolução fez foi prometer para o mundo: ó, esquece coisas que você não entende, só aquilo que você consegue raciocinar e a sua razão entender que existe, e portanto o mundo aqui pode ser o seu paraíso. Se bem que um monte de frustrações acumuladas. Se bem que essa fase aí da revolução, da lógica, do iluminismo, depois vai para frente lá, né? Isso passou, né? Porque a IA está aí agora para nos ensinar, não é? A inteligência artificial. É impressionante. Porque a revolução do século XVIII, todos que vieram para cá, não é? A crítica que a igreja, enfim, né? Contra a igreja, contra a ciência e tudo mais. Agora, não, você vai ser governado pela inteligência artificial. Olha, isso nem escravidão romana, mas não tem nem possibilidade de você pensar uma escravidão como essa que está sendo planejada para o mundo. É um assunto muito interessante, que está sendo abordado aos poucos no site do Instituto. Aliás, é bom saber, que saibam. Se o Pedro e o Luiz puderem dar uma explicação depois de uns 10 minutos sobre o andamento dos sites aqui do nosso projeto, né? Andando. Todos os sábados temos a reunião aí, etc. E ontem foi decidido várias... É muito interessante. Porque, eu faço um parênteses, mas veja bem. Por que o Dr. Plínio está tratando da Revolução e nós estamos tratando aqui da Revolução? Porque a contra-revolução tem que ter em vista os males de hoje. Nós não estamos aqui para combater simplesmente os males da Revolução Francesa, nem para combater o protestantismo, que já nem é mais aquele protestantismo assim, que empolgou os vários príncipes alemães, não é? O protestantismo virou até uma fase, como diz assim, retardada da Revolução. Então não é isso. Nós temos os males de hoje que vão inspirar qual é o bem de hoje. Olha, isso aí é um conceito muito importante. Eu sei que os mais filosóficos gostam de combater a revolução nas ideias, e claro que sempre se combateu. Mas tem também a parte da simbologia, da ação. Está vendo aí, nessa idade do nosso site, né, o Student Action, né, vendo assim um pouco mais a ação deles. É uma ação primorosa. É uma ação primorosa em frente às universidades americanas, primorosa. Eu mesmo fiz algumas campanhas para dar um empurrãozinho ali, mas contra o quê? Contra a revolução de hoje. Contra a revolução de hoje. E outra coisa, apresentando símbolos opostos à revolução de hoje. Porque aquele estandarte ali, medieval, o estandarte da TFP é medieval. É medieval. O desenho daquelas capas é medieval. Isso aí contra o ponte de hoje, contra o budismo, enfim, contra toda a aberração, né, que está aí. Vem, para frente. Mesma coisa que nós já combinamos. A revolução tem derrubado autoridades legítimas.
Haveria engano em pensar que ela consiste apenas nisso, em derrubar Dom Pedro, em conseguir que as repúblicas aqui latino-americanas passassem do reino de Espanha para simplesmente direto lá para a república. Não é isso. A revolução quer mais do que isso. Então, aqui, ó. O senhor tem explicado aqui que a revolução está sempre tomando um passo à frente e interrompendo a ordem no mundo. Os mais novos aqui na sede, como é que nós explicaríamos qual que é o objetivo final dessa revolução? Por que ela dá tantos passos incrementais e às vezes é que parecem que não querem chegar em lugar nenhum, mas no final tem um objetivo final bem definido? Sim. E esse objetivo é a ilegitimidade e a desordem. Pois mas enfim, vamos traduzir isso, não é? Porque eu acho que é muito importante que as pessoas, sobretudo com a questão do coronavírus, nova ordem mundial, Fórum Econômico Mundial, isso não vem de agora, vem de 10 anos, essas tentativas, né? Tem muito isso na cabeça. Querem nos controlar, querem ditatorializar, querem centralizar tudo, querem mandar em nós. Mas o objetivo da revolução não é fazer uma ditadura mundial, como muitos ainda pensam. A ditadura é um passo. Fizeram a ditadura de 50 anos lá, dentro da União Soviética, mais de 50 anos lá. Dominaram aqueles países do leste europeu durante não sei quantos anos. Ferro e fogo. Então, o objetivo da revolução não é isso. É transformar o homem. Fazer com que ele deixe de ser imagem e semelhança de Deus. Sabe? Tem as reuniões aqui sobre isso, né? É a meta. Se a humanidade toda chegar e curvar diante de Satanás, né? Aquele sonho de Satanás com o Nosso Senhor, né? Me adora, prostra e me adore, né? Que eu te dou tudo, né? Então, o sonho da revolução é isso, é levar a humanidade a se prostrar diante do demônio e adorar. As outras etapas, diria o conselheiro, são etapas, mas não é o fim. Então, a ditadura mundial, que vem inclusive pela IA, pela inteligência artificial, não é a meta da revolução. A meta é conseguir que o homem livremente se curve diante de Satanás. E outra coisa, da arquitetura. Na medida que a arquitetura começa a espalhar essa arte moderna e horrível, ela está contribuindo para o homem admirar o feio. Está mais ou menos o que nós falamos. Ela quer destruir uma ordem de coisa legítima e substituir por uma situação ilegítima. Então, a revolução tem uma essência. Essa essência que nós estamos procurando, não são os acidentes da revolução, é a essência. Bem, olha aqui, última frase. É uma visão do universo. Isso tudo, já vou repetindo, está tirado do livro Revolução e Contra-Revolução. É uma visão do universo e um modo de ser do homem que a revolução pretende abolir com o intuito de substituí-lo por outro radicalmente contrário. E se pegar-se a quinta revolução, é levar o homem a adorar Satanás. Vou repetir, não basta a ditadura mundial, como os romanos, aquela ditadura do mundo antigo, né? A escravidão e tudo mais, não é isso, não basta. Não basta. Para frente. Ali tem uma, eu vou voltando. Então, tem ways ali, né? Para desmascarar do transgenderismo. Porque isso é tirado do site lá do Student Action. Eles têm uma série de, assim, 10 conselhos para isso. Pega lá um professor que em 3 ou 5 minutos ele destrói a ideologia de gênero, e eles vão publicando essas coisas. Não é uma revolução, é a revolução. Aqui isso também. Já é mudança, não peguei os piores slides, né? É a mudança do perfil humano. Mudança do perfil humano. Pega aí. Sr. Marcos, é que valeria a pena também o senhor ressaltar o tanto que isso é gradual, né? Porque é uma mudança de, se eu tirar um grupo de adolescentes do século de 1920, tendo uma conversa nessa mesma maneira, assim, em 1921, introduzir essa moda,
Qual que ia ser a reação do homem dessa época perante a isso? Não tinha nem chance. Era tomado como louco, entendeu? Não tinha chance nenhuma. Era caso de internação, né? Engraçado que eu me lembro de deve ter mais de 30 anos o primeiro filme Guerra nas Estrelas, né? Mas tinha uma cena lá que incomodava muito, bem, o filme como um todo, que era assim, um bar, e de repente o ator, que é o aeronauta lá que está viajando pelo espaço, chega no bar e tem em cima uma pessoa com figura de bode, com uma figura com fisionomia de capeta, outro um maluco rico feito assim, vários tipos humanos, o mundo pretendido do Dark talvez, convivendo ali como se fosse uma sociedade em ordem, na verdade uma suprema desordem. Então assim, são coisas que passam sem explicação, as pessoas engolem aquilo ali sem entender. Preparando para esse mundo aí, cada vez mais desordenado. Essa palavra, as palavras as narrativas, as palavras, o talismã de hoje é inclusão. É isso daí que você está dizendo. Que é inclusão, o que é? Joga tudo no pacote, tudo aí, tudo pesa igualzinho, né? A fidúcia súplicas, né? Não é? Você está vendo? É uma empurrada bem grande na história da inclusão, mas da aceitação mesmo. Aceitação. Porque entra o quê? Como é que se diz assim? É a força do costume. Nós nascemos aqui, nessa sociedade que está aqui. Isso tem um peso? Claro que é um peso extraordinário em cima das pessoas. Agora, para as criancinhas todas, já começa a ver bênção de casais aí LGBT, casal não, dupla, né? Esse negócio para todo lado. Isso tem efeito? Claro que tem efeito. Bem, para frente. Acho que vem. Aí vem aqui, olha, que está sendo destruído, olha. Aí reporta de novo a questão da Idade Média. O modelo que a humanidade chegou de auge foi um modelo medieval. É esse modelo que a Revolução quer destruir. Com aquele homem transcendente que ele falou, né? Absolutamente transcendente. Absolutamente transcendente. Olha o que o Tolkien fala. Segunda frase ali. Ora, essa cristandade não foi uma ordem qualquer. Possível, como seriam possíveis muitas outras ordens. Foi a realização, nas circunstâncias que ele falou, inerente aos tempos e aos lugares, da única ordem verdadeira entre os homens, ou seja, a civilização cristã. Quer dizer, o homem, existe a lei natural. Quando se tem uma sociedade que se conforma à lei natural, é o que Santo Agostinho fala, nasce a cidade de Deus. É isso, não tem jeito. Fora disso, é a inorganicidade, ou então, para chegar lá no finzinho, né, é a inteligência artificial planejando tudo. Belo Horizonte já tem 10 mil arquitetos. É demais. 30 mil advogados. Absurdo. Calculado, não, tem que investir aí. É isso, é um cálculo meramente como se nós fôssemos... Hein? Hoje em dia a gente vive muito sobre a ótica econômica, né? Tudo é pensado de forma... Mas é marxista, a ótica econômica é marxista. É isso mesmo. Ainda que não diga que é marxista, é marxista. Não é marxista, nem sei se é marxista. Você encara tudo como um jogo econômico. O que o homem tem de... As pessoas se limitassem a isso. O que o homem tem de mais interno dele, né? É aquilo que... Eu não conheço, já falei, não conheço os termos lá da filosofia, etc. Mas uma linguagem interna, sempre se definiu isso. Cada homem tem uma luz primordial. É o que dele? O quid dele. Uma luz primordial. Que não é só profissão. Não é só profissão. Engloba a profissão, mas não é isso. É aquilo de próprio que Deus o criou, sabe? Para espelhar de Deus uma qualidade. E será também o ângulo pelo qual ele mais especialmente sobe para a virtude, caminha para a virtude. Essa luz primordial é individual, é também coletiva para um Brasil, né? E quando se respeita isso, é o que ama e faça o que quiseres, né? Quer dizer, segue e faça o que você pode dar liberdade. Pode dar liberdade.
Porque não vai sair aberração, né? Se sair, existe fruto do pecado original. Para frente. Bom, aí vem o trecho da mortalidade. Eu acho que todos conhecem o trecho, não é? Então aproveita. É impressionante. Ali. Penetravam leis, instituições, costumes, todas as categorias da sociedade. E o homem, que eu estou dizendo, o homem até vai mais, talvez, que o Papa Leão XIII está falando. Que o próprio homem era transcendente. Não basta ter a lei, se o homem não quiser seguir, não adianta. Então, é a vitória da Idade Média. E quando está testado, está aí, está testado. A cultura, as universidades. Aquela Regine Pernur, né, escreveu sobre muitas coisas sobre a Idade Média, uma boa autora, né? E era do ponto de vista humano. Ela diz que Notre Dame moveu mais pedras do que uma pirâmide do Egito. Ela afirma isso. Quer dizer, o medieval, como é que o medieval foi? Eu vou repetir, os nossos índios aqui, a nossa terra pelada lá, que tem ouro em abundância, o que dá a terra pelada? Álcool, droga, prostituição, roubo. Serra Pelada não era para ter uma grande cidade, um grande desenvolvimento cultural ali em torno de Serra Pelada. Não tem, por quê? Porque não tem essência. Isso que nós estamos falando, não tem essência. Para frente, estamos no fim já. Bom, Coração de Carlos Magno, só para... Choureta pegou agora um livro, escrito recentemente por um francês, sobre as coroações de reis, né? Sobretudo em França. Pega lá de Clovis e vem vindo. Uma maravilha, a descrição, o porquê da simbologia toda. Bem, como chama aí? Você lembra? Eu posso pesquisar e te mandar. Eu sei que você... Não sei se tem... Você domina o francês, né? Não. A substituição, mais ou menos 1930 para cá, digamos 30 anos, 100 anos para cá, da cultura francesa no Ocidente, aqui na América, no Brasil, pelo mundo norte-americano, é que ele falou, essa é uma das razões, que digamos, uma causa profunda, consequência da Primeira Guerra Mundial. Deslocou, absolutamente, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que foi mais culpa da França do que culpa, provavelmente, dos Estados Unidos. Eu Como? acho que mais culpa da França mesmo. A França, ela se perdeu no meio do caminho. Mas não existe espaço que fica vazio, né? O espaço sempre vai ser ocupado por alguém. Foi ocupado pela Inglaterra, né? Acho que ali, a gente fala muito dos Estados Unidos, né? Mas a gente tem que a Inglaterra ocupou o espaço que era da França durante muito tempo, né? Essa é uma razão verdadeira. Porque você precisa considerar que a Revolução aproveita essa consideração verdadeira e faz o desejo dela superior, que é destruir aquela ordem. Você está dizendo que... Pode falar. A França se perdeu moralmente? Não, a França depois da Revolução, antes da Revolução também já tinha se perdido, né? Com a questão do galicanismo e tudo mais. Mas depois ela foi só se perdendo, depois da Revolução ela desviou do caminho, né? Do propósito que ela tinha, né? Como ela era filha querida da igreja, né? Filha predileta da igreja, primogênita da igreja. Eu falo que ela foi perdendo a atuação geopolítica. Não só geopolítica mesmo, na fé, né? Porque a questão não é só política, é espiritual também, né? Não adianta. Nesse sentido, a França é diplomacia. O Reino Unido já estava perdido há séculos. Mas a força, né, a força política e militar do Reino Unido acabou suplantando a França, porque a França, a força principal dela não estava no seu poder provavelmente militar, estava no seu poder espiritual também, de moral, tudo mais, do que a França tinha de cultural para espalhar pelo mundo, que era muito maior do que os outros países da Europa tinham na época. E aí quando ela se perde, não existe, igual eu te falei, não existe espaço que fica vazio, o espaço vai ser ocupado por alguém. Se você não tiver alguém com as mesmas capacidades morais, pois é, então, exatamente, já pensou? Nós tivéssemos um grande movimento universitário aí, entendeu? Por toda a França, para soerguer a França. Aí que está a coisa. Eu estou lhe dando razão, em parte estou lhe dando razão, porque como é que uma instituição morre? Família, como é que a família foi morrendo? É a própria instituição
que vai esclerosando, mas isso não... veja bem, tudo que é vivo tem que elaborar coisas novas, até para se justificar. E quando não é assim, começa uma decadência, como você falou, está uma decadência da França, ocasião propícia para a hegemonia que o mundo anglo-saxão queria, né? Quer dizer, o mundo, perdão, queria, mas que a Revolução queria, né? Para frente. Bem, vamos ver aqui o que ele fala, acho que isso aqui é interessante. O que tem sido destruído do século XV para cá, aquilo cuja destruição, ele está falando em 59, hein? Aquilo cuja destruição já está quase inteiramente consumada em nossos dias, é a disposição dos homens e das coisas segundo a doutrina da Igreja. Volta de novo, a revolução é no homem. Ela mudou, o homem mudou. Porque ele mudou, as instituições mudaram. Ele não foi mudado de fora para dentro. Eu sei que o Rubem gosta muito de dizer que são as ideias que mudam, né? Não é preciso ter nenhuma. Mas tem razão. Mas isso que eu estou dizendo, mudou. O Conselho mudou, o homem vai fazer o quê? A consequência é mudar a sociedade. O método da revelação da lei natural. Essa disposição medieval, está dizendo, é a ordem por excelência. Para frente. Isso aqui eu tirei também da foto lá do campanha nossa no Student Action durante uma manifestação, não sei se foi em Boston, se foi no Texas, contra um templo satânico. Boston. Contra um templo satânico, e ali elas tantas tem um grupo, parece o grupo dos satanistas mesmo, porque e veja, e esse pessoal é infestado, hein? Não sei se conhece bem a palavra infestado, é gente que transmite uma coisa ruim, sabe? Que é preciso a gente ter relíquia, água benta, devoção a Nossa Senhora, terço. Já vi coisa assim, é terrível, e não era tanto assim, o que eu vi não era tanto assim. É terrível, sabe? Tem uma pressão preternatural. Isso foi Continua. Numa escola. Isso foi numa escola pública. Eles queriam fazer um ritual satânico dentro da escola pública. As prefiguras e os precursores. Eu tive que pensar um pouquinho. Qual é a diferença de prefigura e precursor? Né? Vamos ler o trecho daqui, enquanto isso dá tempo para ir pensando. Sem dúvida, é tirado do livro Revolução e Contra-Revolução. Sem dúvida, a presente revolução teve precursores e também prefiguras. Então, são duas coisas diferentes, claro. Ario, Maomé foram prefiguras de Lutero, por exemplo. O próprio Lutero foi prefigura daquilo que veio depois, né? Agora vem, o que são os precursores aí? Então, são prefiguras. Prefiguras de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Esther, Judite, Débora, são prefiguras, né? Os precursores. São as tentativas que a Revolução fez de instalar essa utopia. Babel, final da Revolução Francesa e outras tentativas. Por isso que ele disse, houve, por fim, em diversas ocasiões, povos ou grupos humanos que tentaram realizar um estado de coisa análogo às quimeras da Revolução. Quando o Dr. Plínio publicou aquele livro chamado Tribalismo Indígena, Ideal para o século XXI, foi 77. E ali tem uma série de documentos que ele vai citando. Cita o seguinte: houve uma experiência na Escandinávia, reuniram, não sei se é 50 pessoas, homens e mulheres, decidiram o seguinte: nasceu, qualquer um educa. Não é só isso, não tem casal. Aquilo ali, aqueles 50 que estão ali, promiscuidade, etc., mas não é só isso, não. Tem que ser tudo a educação em comum e também ninguém vai educar o próprio filho. Mas veja bem, o que é que diz o seguinte: porque tinha essa esperança de daí surgir o homem novo, o homem desvinculado de propriedade. Mas é horrível, você pensa bem. Estou escandalizado. Então, se for uma tentativa, quer dizer, um homem que não tem noção de pai, da mãe,
nem de propriedade, do afeto. Isso aqui é citado no livro de 7:7. Tem vários utópios aí, Hein? na época da pandemia, saltaram esses discursos, né? Agora que a pandemia terminando, as pessoas vão voltar melhores, mais desapegadas de bens, exatamente. percebendo que as coisas podem ser coletivas, cheio de discurso por aí. Isso é mais escandaloso do que aquele projeto que tem na Suécia de criar as crianças sem gênero, chamando as crianças pelo... Já existe na língua deles, né? O pronome neutro já existe lá, na versão moderna. Assim como no inglês não existe gênero, mas de tratar as crianças pelo pronome neutro e artigos neutros, ao invés dos artigos próprios do gênero masculino e feminino, dar nomes neutros e dar bonecos que não... sei lá, dar brinquedos que não são associados nem à potência masculina e feminina. Isso que o senhor está falando consegue ser ainda mais asqueroso do que... Porque isso a natureza da criança vai reverter, sabe? Na grande parte das vezes a criança acaba, na natureza masculina, falando mais alto, ela vira um homem mesmo. E agora isso aí... Mas olha, é asqueroso mesmo, porque depois é de uma maldade. Pérfido. Uma maldade. Você pega uma criança... Imagina, a criança é criança, nós somos crianças, né? E ela tem muita facilidade de acreditar no que o mais velho fala, coisa, bem. Então começa uma propaganda, mas imagina, eu fico pensando em um jardim de infância. Lá com 3, 4 anos, e chega para uma menina, um menininho, sabe que menino pode ficar menina e menina pode ficar menino? Eles vão, olha, a tal de, como é que chama lá, nos Estados Unidos, aquele movimento, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, que promove isso nas escolas, como é que chama? Qual? Não, acho que Promove muitos eventos em bibliotecas públicas e tal, chama as crianças... Drag Queen Storytime. Isso, exatamente. Para isso daí, é perversão, é uma perversão, mas na esperança do quê? Veja bem, não sei nem dizer, mas por isso que está dizendo aqui, um médico com 3 minutos, 5 minutos destrói essa questão da ideologia de gênero. Porque não é um automóvel, você tirou, eu tenho 5 marchas, eu quero só 4 marchas, eu quero só 3 marchas, eu vou dar meu motor elétrico. O que tem no organismo humano relacionado ao sexo, meu Deus do céu, é impossível, eles sabem que é impossível. Aliás, já começaram os processos, né, contra pessoas que sofreram operações, que não me disseram que era reversível, que era reverter, agora não tem como. Então, mas é eu acho assim, tem que... cerebral, né? Mas diga aqui, o mundo antigo... Você começa a mexer no hormônio, você mexe a cabeça da pessoa, porque os hormônios são responsáveis pelo funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa intelecção. Bagunça a cabeça da pessoa. Você criando um monstro. Parece que o índice de suicídio, não sei, 40%, tem lá um índice alto, né? Efetivo, né? Ali. Mas todos esses sonhos do passado, nada são em confronto com o quê? Com o que nós estamos conversando agora. Eu também não ia tratar de ideologia de gênero aí no livro em 59, não podia tratar. Eu estava no comunismo, nem a Revolução da Sorbonne tinha acontecido ainda. Não tinha, vocês não sabem o que é pegar a Revolução da Sorbonne. Aquilo entrou, olha, era uma espécie de uma barreira assim de totalmente arrebentou e que veio, sabe, tudo liberado. Eu assisti o primeiro... 79, quando os filósofos nasceram estavam apoiando a pedofilia? 68. Eu digo a Revolução de... Explicar para eles o que foi, por alto assim, a Revolução da Sorbonne. Houve um processo, né? Mas 68, que eu sei, as duas principais, Nanterre e Sorbonne. 2 universidades. Famosa, né? Já estudou, talvez você tenha andado por lá, né? Já estive na França. Então, se revoltaram e aquela coisa, provavelmente... Razões dele... Eu vi isso em Ouro Preto, estudei em Ouro Preto, né, também.
Eu vi isso em Ouro Preto. Existiam os professores da velha guarda e depois existiam os professores da nova guarda, que era quase um aluno ali com 5 anos que se formou, etc., começou a dar aula na faculdade. Havia, por causa dessa questão da Sorbonne, pouco antes, né? Mas por causa disso aí, os estudantes queriam de todo jeito julgar para fora os professores da velha guarda. Mas de todo jeito, sabe quem que era um professor da velha guarda? Tibiriçá. Famoso Tibiriçá. Famoso, Jorge Tibiriçá, parece que é o nome dele, né? E havia outro cristiano que dava química, não sei o quê, jogar para fora. Para vir a nova, entendeu? Então, essa pertença do novo. Bem, aí em 68, levantaram mesmo. O catolicismo tem vários artigos sobre a Revolução da Sorbonne. Os slogans dele. Ainda que Deus existisse, seria preciso suprimi-lo. A imaginação, a inteligência não, a imaginação tomou conta do poder. Tá bom, deixa a imaginação ser a rainha do mundo. O que acontece? A imaginação tomou conta do poder. Estão lembrando mais alguns aí? É proibir. Aí, proibir. Eu lembro que na época o Dr. Plínio fez algumas reuniões dizendo como é que a gente consegue um slogan para responder essa história aí do proibir. Pensa bem. Isso é declarado, né? Dos 10 mandamentos, 7 são proibitivos, né? Então, quando é proibir, você está provocando exatamente a inversão da lei natural. Olha, agora está permitido fazer qualquer coisa. Eu não sei se quanto tempo durou a ocupação, de quantos dias ou quantas semanas. As fotos estão aí. Aí eles ainda lançaram aquele ídolo, um deles, né, do Cohn-Bendit, né, que era sabidamente um pedófilo, defende nas obras dele, foi endeusado para todo lado. E as fotografias famosas, o pessoal ainda era um paralelepípedo, né, eles arrancando e julgando. Bem, é por isso aí chegou na hora que a França assustou. A França. Público francês assustou demais. E fizeram uma marcha, me parece que de 500 mil de pessoas a favor do De Gaulle. De Gaulle era o homem. Aí, os homens que controlam a revolução, vamos dar uma marcha ré. Só que essa marcha ré não volta lá para trás, né? Não volta para o ponto anterior, entendeu? Ficou, a marca da Sorbonne ficou. Eu senti isso em Ouro Preto, era uma coisa tremenda. Isso foi espalhou, foi os anticonceptivos, a minissaia. Amor livre, né? Amor livre, era isso mesmo. Amor livre. Desobediência sistemática, irreverência, autoridade, tudo bem com a Sorbonne. Mas aí você vê, né? Agora, tem uma palestra muito interessante do seu Ureta, que ele deve estar gravado aí nos nossos sites. Ele faz um nexo do Vaticano II, que terminou em 65, né, com a Sorbonne. O nexo. Havia uma liberação lá, atrás, 3 anos antes, né? Uma liberação que permitiu... Pode procurar a palestra dele, está gravado aí. E olha, mudou completamente. As relações. Falou, né? Como? Depois, Papa Bento XVI, Ratzinger, na época, fez um elogio ao movimento da Sorbonne, dizendo que é um movimento de liberação místico, humano, uma declaração extremamente polêmica. Eu não me lembro, não. Aliás, essa palestra do Ureta é muito interessante, porque ele pega muitos documentos sobre a preparação da Sorbonne, da Revolução da Sorbonne. E ele pega, o Dr. Plínio inclui na RCR um trecho do Papa João XXIII. 58, o trechinho, exatamente quando ele subiu ao poder, não é? Exatamente. E porque, agora veja bem, se eu me permitisse, um minutinho só. Bom, o Papa João XXIII está falando aqui no cinquentenário da destruição de Messina, não sei. Olha, veja o que ele fala.
vou começar por aí. Nós vos dizemos, ademais, que nessa hora terrível... Espera um pouquinho, isso não foi encíclica, não foi para... Isso é uma rádio-mensagem. Nós dizemos, ademais, que nesta hora terrível em que o espírito do mal busca todos os meios para destruir o reino de Deus, devemos pôr em ação todas as energias para defendê-lo. Se quereis evitar para a vossa cidade ruínas imensamente maiores do que as acumuladas pelo terremoto de 50 anos atrás. Continua. Quanto mais difícil seria, então, o reerguimento das almas, uma vez que tivessem sido separadas da igreja ou submetidas como escravas às falsas ideologias de nosso tempo. Tem lá, Rádio Mensagem, está lá, 58. Perguntando, João 23 fez do pontificado dele esse programa? Não. Ele está sendo coerente. É um alerta que ele faz, portanto, para uma cidade localizada, e ele logo em seguida já vai na frente convocar o concílio que arrebentou todas as portas. Quer dizer, quando podia ter um concílio perfeitamente bem, né? Seria a conclusão do concílio Vaticano I, né? Não? Bom, acho que paramos por aqui. Eu queria lembrar uma coisa aqui. Eu acho que a coisa mais importante que nós poderíamos fazer hoje no meio jovem universitário é retomar a chamada Ação Universitária Católica, que era de 1930, nós estamos comemorando o centenário aí da UC. Portanto, é hora de fazer um trabalho nas universidades. Tem gente recebendo graça de ser anticomunista, católico, conservador, procurando missa tridentina. Eu não estou dizendo que sou profeta, não, mas é a hora, porque no meu tempo de universidade não tinha isso aí. Ângelus Domini Nunciavit Maria. Espírito Santo. A Maria Graça Plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.